E aí, pessoal, estamos aqui em mais um Mestre Talks, hoje com a Lu França, conselheira, formadora de terapeutas. E aí, vamos entrar nesse mundo aí? Bom dia, Lu, como é que você está? Bom dia, Emerson, é um prazer enorme estar aqui e estou muito bem. O prazer é meu. Que legal, você é formadora de terapeutas, é isso? Isso mesmo. Me conta um pouquinho como que é isso. Então, eu fui fazer um retiro no Peru e lá veio uma chama muito grande que foi essa de semear aquilo que eu já estava fazendo, que eram as minhas rodas, as minhas vivências, e entregar para mais mulheres a metodologia que foi desenvolvida dentro do Instituto. E aí, né, subindo a montanha lá, ficou muito claro isso. E aí eu voltei de lá decidida a realmente propagar isso. Entreguei muitas vivências para muitas mulheres e até que chegou o momento de entregar a formação, que hoje se chama 12 Marias. Então é uma formação específica para mulheres que desejam, né, se encaminhar aí para esse lugar do reino, para esse lugar de prosperidade, com terapia, mas também através do amor e do servir. Muito bom. Fala para mim, que tipo de terapia você ensina para essas novas terapeutas? Eu ensino a terapia integrativa, que é através das rodas, das vivências. Então, acredito na cura coletiva. A partir do momento que uma roda de mulheres se forma, ali se forma também todas as dores, todos os traumas, e que ressoa como espelho, né? Através de uma, a dor da outra. E em conjunto, né? Nesse equilíbrio delas juntas, é onde acontece, né, a mágica que eu digo, que é essa cura coletiva. Então, através da terapia integrativa em grupo e também a terapia sistêmica. Então, a gente utiliza muito da terapia sistêmica dentro dessa terapia integrativa, que é essa cura coletiva. Ah, legal. Eu quero que você explique para as pessoas ali, para elas entenderem o que é exatamente, porque eu acho que muita gente não sabe o que é, como funciona. Vamos supor, a pessoa está interessada em participar. Precisa ser 12 pessoas, não tem um número, é individual. Você já falou que é em grupo, mas como que funciona? O número 12 é só pela plenitude mesmo das áreas da vida, então não tem problema nenhum de ser 20, de ser 24, de ser 30. Então a quantidade de mulheres não tem essa limitação. Hoje eu trabalho com um público menor porque a gente busca a profundidade. E essa terapia integrativa é onde as mulheres se reúnem dentro de uma vivência passada por 4 dias, e dentro dessa vivência cada mulher ali vai experienciar aquilo que tem travado, aquilo que tem bloqueado, e experimentar o chamado da alma, que a gente chama, que é ela se conectar verdadeiramente com o propósito dela, porque ela não vai entregar aquilo que eu entrego, ela não é uma extensão da Luciana, ela vai se conectar com a verdade dela, com o chamado dela, e a partir desse chamado você vai poder propagar aquilo que você veio para fazer, aquilo que você veio para viver também. Legal. Ó, as perguntas que eu vou te fazer é para eu entender. Se eu entender, as pessoas vão entender também. Perfeito. Então, veja bem, pelo que eu comecei a entender, é uma imersão de 4 dias. Isso, ele é em formato de vivência, mas ele não fica nessa vivência apenas de 4 dias. Então, são os 4 dias primeiros, onde ela vai se conectar verdadeiramente com a identidade, com o chamado, com o propósito e com a cura dela. Porque a gente só pode ser ponte para alguém se a gente atravessou essa ponte. Então, primeiro é em nós, para depois a gente ser através de nós. Então, esses 4 dias é para que ela se conecte com a essência, com a identidade e tudo mais. Depois desses 4 dias, aí ela tem todo um processo onde ela vai passar por uma imersão de negócios, ela vai saber montar um negócio a partir da terapia, como ela viver de terapia. Ela também vai ter toda uma estruturação de supervisão e todo um acompanhamento aí que vai durar alguns meses para que, de fato, ela possa sair pronta. Legal. Então é assim, são 4 dias. Esses 4 dias, eles são reclusos num lugar ou ele vai de dia, volta à noite? Como funciona? É recluso, é retiro, em formato de retiro, onde ela fica esses 4 dias a partir da quinta-feira até no domingo, imersa nesse local, sem sair. A gente faz as refeições no mesmo local, a gente fica junto, a gente tá só no mesmo ambiente. E esse ambiente é exclusivo pra gente. Então não é um ambiente... Só mulheres. Só mulheres, né? Fora a exceção dos caseiros que ficam no local e o meu marido. O restante só mulheres e as que vivenciam o processo, somente mulheres que passam por todo esse processo. É interessante.
Eu já fiz vários retiros Legal. É muito bom. sobre artes marciais. Eu fazia retiro de uma semana com os alunos novinhos. Aham. E era bem interessante. Sabe o que eu fazia na chegada? O quê? Eu rapava a cabeça de todos. Uau. Porque o nome era Templo Shaolin. Que era Entendi. igual aqueles filmes chineses. Então rapava, claro, com a permissão dos pais, tudo. Para todos estarem igual. Para ali não... aprender a lidar com vaidade, com um monte de coisa bem interessante. Interessante, a gente E trabalha... eles quando acabava, o pessoal não queria ir embora mais. Imagina, é Não assim. queria ir embora. Eles ficavam conectados assim ao extremo. A gente trabalha muito a simplicidade desse lugar também. Então, a gente faz no chão, não tem cadeira, não tem mesa. Não é algo formal, por ser uma formação. É algo da alma mesmo. Então, a gente Muito legal, faz muito legal. no chão mesmo. A gente senta, tem as almofadas e tudo. E ali a gente vivencia a simplicidade, que é se limpar de todo o ego, que muitas vezes... E a vaidade, né? Que faz a gente se perder da gente. Que legal. Eu sei que funciona, como eu te disse, eu fiz muito isso. E é bem legal você ver a diferença. Os pais ficavam doidos para ter o próximo, porque eles chegavam em casa, eles arrumavam a cama, ajudavam nos deveres de casa, daí com o passar do tempo ia esquecendo. E as crianças voltando e falaram, faz outra. Faz É mais muito um. interessante. Que legal. Então é assim, algumas mulheres se inscrevem para passar esses 4 dias com você. Nesses 4 dias, além dela se curar, se tratar, ela aprende a tratar outras. Exatamente, ela aprende uma metodologia, né, desenvolvida aí pelo Instituto Fortuna, aonde ela vai receber o passo a passo, o script. Só que eu não sou a terapeuta que força ela a ficar presa num script, porque aí ela perde a essência. Então, eu ensino dentro dessa metodologia como ela desenvolver a metodologia dela a partir da essência dela também. Então, ela não pode ser uma extensão e não pode ficar aprisionada àquilo que eu desenvolvi, e sim aquilo que ela vai se conectar. Então, na verdade, para ficar bem simples para a pessoa entender, é isso. É um retiro de 4 dias, que a pessoa vai, um ambiente muito simples, para ela trabalhar vaidade, ego e outras questões, bloqueios emocionais, identidade, Tudo isso. Sai transformada. E além de sair transformada, ela sai com a possibilidade dela criar o sistema dela também e fazer a mesma coisa para outras pessoas, ou seja, multiplicar isso. Isso, ela aprende a criar lá dentro já. Então, ela sai com a vivência dela pronta, ela sai com tudo isso pronto de lá. A questão fora é ela querer aplicar. É só isso, mas ela sai pronta realmente. Ela tem 2 opções, né? Você tem 2 opções, mulheres. Ou você pode se tratar e tá tudo bem, sai de lá e continua a vida muito bem. Isso. Ou, de repente, você fala, cara, gostei tanto que eu quero ajudar outras mulheres. E aí, multiplicar isso. É isso. Isso aí, exatamente. Muito bom, parabéns. Adorei. Você tem formação em alguma área de terapia? Tenho várias, né? As principais. Eu sou treinadora comportamental, treinadora sistêmica, fiz 3 formações em sistêmico, tenho formação xamânica também. A gente não utiliza nenhum tipo de bebidas, né, dentro do processo. Não, o pessoal vai achar que não. Eu tenho a formação xamânica, onde a gente traz, né, a experiência de conexão com os nossos ancestrais. Tá. Ponto, é isso. Mas a gente não utiliza nenhum tipo de bebida, porque às vezes a pessoa se refere, né, ao xamanismo, né, a ayahuasca, essas coisas, mas não, a gente não utiliza. É só mesmo corpo, alma e espírito, que é o que a gente trabalha, que é a integração, né, das 3 partes. E isso é através realmente de conexão com a essência. Mas eu não consigo não perguntar. E aí, você já experimentou ayahuasca? Já experimentei, acredita? Claro, então, eu já fiz de acredito. tudo um pouco. Eu tenho mais de 15 Legal. formações dentro da área, dentro do Brasil, fora do Brasil. Então, são mais de 15 formações. E claro que eu ia experimentar para mim ter a minha opinião própria. Então, eu utilizei uma vez, passei pelo processo uma vez, não utilizei, mas passei, consagrei, né? Uma vez. Não foi a experiência, assim, nada contra, não tenho preconceito com isso, mas não foi a experiência uau, para mim, fantástica. Entendi. E que eu repetiria. Então, hoje, eu busco muito mais pela linha sistêmica, que é uma linha de conexão com aquilo que a gente está sentindo, com o nosso corpo, com a liberação do nosso corpo, sem precisar, né, estar ingerindo a ayahuasca ou consagrando a ayahuasca, como eles chamam. Que legal, muito bom.
E quando você decidiu? Você falou que foi quando foi pro Chile, é isso? Pro Peru. Pro Peru. Foi lá que você teve esse insight, essa Foi iluminação. foi lá que veio o nome, foi lá que veio tudo, né? Então, eu estava passando lá e eu estava vivenciando o processo. Então, eram 7 dias de uma formação, aonde também a gente ficava num local e tal, e a gente experienciava várias coisas. Entendi. Da sua experiência lá, você falou, cara, eu vou fazer uma coisa parecida. Isso. Não é nem parecido, Parecida mas... no sentido de ter uma reclusão, Isso, de viver em... De dar uma experiência para a pessoa de trazer diferente. o retiro. Sabe que hoje, uma das coisas que mais transformam são experiências. Não é conhecimento, não é curso, não é ensinar, são experiências. Parabéns. Tenho certeza que as mulheres vão sair de lá transformadas. E onde é isso? Pode falar ou não? É lugar secreto? Pode. Acontece em Itapecerica da Serra, cidade de São Paulo. Entreguei muito em Santa Catarina, porque sou de Santa Catarina. Tá. E aí agora, a partir desse ano de 2026, só vai acontecer exclusivo. Né? A gente já tem todas as datas certas. Em Itapecerica da Serra, São Paulo, é um local, né? É uma casa de retiro mesmo. Então, não é hotel, nada. Nessa casa de retiro fica apenas o nosso grupo. Legal. E você falou que já tem as datas. É de quanto em quanto tempo? Para as pessoas saberem. Se já se interessar, já... É a cada 3 meses. Então, em média, né? Não, às vezes não fecha bem certinho, mas em média a cada 3 meses. Então, 4 por ano. Isso. E a gente tem a primeira data agora, que é do dia 26 a 29 de março. 26 a 29 de março. Isso. Aí, pessoal, dia 26 a 29 de março. Quer fazer uma mudança total aí na vida? Isso. Uma experiência diferente? A vida é feita de experiências. Exatamente. Isso faz toda a diferença. E experiência em grupo, mulheres principalmente, né? Eu sempre digo, a gente pode ter várias experiências, mas sentar numa roda com mulher é uma experiência única. Porque é ali onde a gente vai desabrochar, florescer a nossa compaixão, o nosso servir, a nossa intuição, o nosso amor. Eu fui uma mulher curada dentro de rodas de mulheres e principalmente o amor, né? Eu me emociono porque a gente perde essa essência do amor às vezes por executar tantas coisas, né? E a mulher que é executora, a mulher que faz muito, chega uma hora que ela diz assim, cara, cadê essa parte minha que meio que adormeceu? Então, dentro de uma roda, de um grupo de mulheres, é onde floresce o melhor da mulher. E ela sai de lá completamente diferente e melhor. Que legal. Tá vendo, pessoal, como ela gosta do que ela faz? Olha a emoção ali, isso brotando. Aí. Muito bom. Você é casada, Lu? Sou casada há 17 anos. 17. Legal. 17 anos. Nós temos um filho de 16 que está no Canadá. Foi fazer intercâmbio e é isso. Essa é a nossa família hoje. Que legal. E ele vai ficar quanto tempo lá ou não é certo? Ele fica até janeiro, até final de... Na verdade, fevereiro, né? Ele retorna dia 31 de janeiro, chega aqui em fevereiro. E aí tem essa data. Então, ele foi por 6 meses, que é o período que ele escolheu, né? Então, ele fica agora até fevereiro. Aí ele retorna. Legal, é muito bom. O intercâmbio é excepcional. Também é uma experiência, né? Total. Acho que todos os filhos deveriam fazer intercâmbio. Exatamente. Ele está lá aproveitando muito, desfrutando de muitas coisas novas, diferentes. Como é Canadá, então lá já tem neve agora, já está lá fazendo esqui. Snow, esqui, snow, coisa que ele nunca tinha feito. Então, tá lá, experienciando e desbloqueando, como diz o Pablo também. Só tem um problema quando acontece isso. Sabe qual é? Eles podem gostar tanto e não querer voltar. Eu tô falando isso por causa do meu. O meu tá lá já... Ixi, faz muitos anos. Ele foi a primeira vez, uma idade parecida com essa. Também só para fazer para os Estados Unidos. Uhum. Mas aí não teve jeito. Voltou, mas depois foi de novo, voltou, foi de novo. Ficava o período que legalmente ele podia ficar e aí voltava para cá. Até o ponto que dele conseguiu... Ficar lá permanente. Pronto, agora é mais difícil. Agora é muito difícil voltar. Não. É muito difícil. Ele está atrás do sonho dele. E é muito legal, né? Quando a gente está atrás dos nossos sonhos. É bom a gente ver os nossos filhos também indo além daquilo que a gente mesmo foi. Muito bom, né? Pensa em mais filhos? A gente pensa, né? Com muito carinho, assim, a gente pensa assim. Só que eu acho que quem pensa muito não faz, né? Os filhos. Eu ia te falar isso. Filho não tem que pensar. Tem que deixar fluir e deixar chegar. Filho é bênção sempre. Sempre. Então, falando nisso, hoje é aniversário da minha princesinha,
Sofia, fazendo 11 aninhos hoje. Parabéns, Sofia. Vovô te ama. Minha netinha. Ah, parabéns. Do meio. Quase que do meio, né? A segunda, porque são 4. Uhum. Não dá para ser do meio, né? É. Muito bom, né? Muito bom. 11 anos. O tempo passa muito rápido. Passa. Muito rápido. Você tem 17 de casado, filhão com 16? Isso aí. Filho com 16. Aliás, não, eu tenho 18 de casado. 18. E o filho fez 17 agora, dia 2 de dezembro. A gente se perde, né? Ele muito não rápido. tem 16 não, gente. Ele acabou de fazer 17 agora, dia 2. Se prepare que 2026 o tempo vai acelerar mais ainda. Isso é certo. 2026 vai ser o ano do desespero total. A gente, como mãe, quer regredir, né? Diz, não tem 17 não, tem 16. Não, eu já tenho 17, gente. Acabou de fazer 17. E você veio de Santa Catarina, você falou? Santa Catarina. Nasci numa cidadezinha lá, morei até os meus 18 anos na casa dos meus pais. Com 18, saí buscando a independência financeira. Aí eu encontrei os boletos. É o que a maioria encontra. Aí encontrei os boletos. Aí descobri o preço, né? Nossa, como é caro o gás. Como é caro energia tudo, elétrica, né? meu Agora Deus. eu entendo os meus pais, tipo isso. E aí aí fiquei, né, um período ali trabalhando para pagar só o que dava mesmo, né? Então trabalhava para pagar o que dava. Aí depois conheci o Michel, que é o meu esposo, e a gente casou. Isso. Muito bem. Como você entrou na área de terapia? Como é que foi isso? Então, eu sempre digo que a terapia, ela escolhe, né? Escolhe a gente, assim. E eu não fui eu que escolhi a terapia me escolheu. Eu tenho uma história de vida que vem de vários traumas, de várias situações, e que eu não entendia como trauma, né? Passei por abuso físico, emocional, psicológico, apanhei muito também quando criança, enfim, várias coisas aí da minha história e que me fizeram ser uma adolescente perdida, né? Uma adolescente que era revoltada, que era brava. E me tornei uma adulta igual. Então, quando me tornei mãe, eu digo assim, quando você não faz por você, mas você tem, né, um pequenininho, você diz assim, cara, o que eu estou fazendo com essa criança? E aí, quando me tornei mãe, eu disse assim, tem alguma coisa que não está certo nesse jogo, porque por mais que tivesse um amor incondicional, é como se aquele amor não conseguisse ser demonstrado por tanto trauma mesmo, por tanta dor. E aí eu fui buscar a terapia por isso, mas eu fui buscar para mim primeiro. Então, desde os meus 20 anos de idade, eu tenho 38 hoje, eu estou dentro da terapia. Primeiro busquei para mim, depois me apaixonei completamente e aí eu comecei a buscar esse desenvolvimento, tá? Como é que faz? Venho da área de contabilidade, me formei em contabilidade porque era algo que parecia comigo, né? Alguém que matou a sua emoção para ser racional. Então, eu fui ser contadora e não deu certo. Graças a Deus que não deu certo. E aí eu me encontrei no mundo da terapia, do desenvolvimento humano e me curando de muitas coisas. Eu disse assim, eu quero fazer isso, eu quero levar isso para as pessoas. É muito claro que você encontrou. Uhum. É muito claro, é muito claro. A gente vê felicidade no seu olhar, quando você fala. Que legal. Já faz muito tempo que você faz esse processo de roda... Fazem 5 anos que eu trabalho. Antes eu trabalhava com público aberto, né? Homens, mulheres, casais. E aí, desde o ano... A gente tá em 2025, 2023. Da metade de 2023, eu comecei a sentir uma chama muito forte para trabalhar com o público feminino. Justamente por causa desses traumas. Porque, por exemplo, o trauma do abuso, a mulher ela não consegue expor e trazer de uma forma tão aberta, onde tem um público misto, né? Porque a dor dela é muito forte em relação a isso para quem passou. Então, quando ela vai para uma roda de mulheres, ela consegue abrir isso e a cura dela é fantástica nesse sentido, porque ela consegue trazer tudo que está ali, porque ela se sente segura nesse ambiente. Ela vê que não está sozinha, né? Exatamente. Ela vê que os outros têm problemas muito semelhantes, né? Uma loucura isso, né? Isso aí. E aí, desde 2023, senti. Então, desde 2024, eu faço aí coisas exclusivas para mulheres, vivências.
E aí veio a formação também em 2024, que foi sair de só entregar, de só multiplicar daquela forma e trazer, eu sempre digo, né, trazer pontes, né? Então eu me tornei uma ponte para que outras pessoas sejam pontes também. Que legal, glória a Deus, muito bom. E você, dentro disso que você faz, você pode falar um pouquinho ou não, como é lá? Não detalhes, mas por cima, para as pessoas entenderem. Sabe que para muita gente, eles ficam assim, mas o que é isso? O que é isso? A curiosidade, às vezes, traz a pessoa para dentro, mas às vezes afasta. Isso. Então, ela saber mais ou menos como é que é, pode... O que ela vai fazer nesses 4 dias? Primeiro que não é uma coisa que ela vai passar por é uma dança. Então, não é um processo que ela vai ficar o tempo todo sentindo, sofrendo, não. Ela vai olhar para dentro, claro, para as suas sombras, vai olhar para aquilo que também é bom, que está escondido atrás das sombras e que está escondido atrás dos traumas. Então, como a gente trabalha corpo, alma e espírito, a primeira etapa da nossa formação é ela fazer a liberação do corpo, porque o corpo ele guarda todas as memórias. Armazena tudo aquilo que está inconsciente. Então, mesmo que ela não lembre, mesmo que ela tenha passado por alguma situação e esteja esquecido aparentemente, no subconsciente dela está e no corpo também está. Por isso que muitas vezes ela se sente travada, o fluxo não vai, é como se a vida não andasse. Então, quando ela vai, ela faz essa liberação do corpo e ela já vai momentaneamente sentir um bem-estar, porque o corpo está ali tentando segurar tudo aquilo que aconteceu para ela não passar por uma dor parecida. Então, a partir do momento que ela faz a liberação, ela se sente leve. E aí, a partir disso, ela começa a integração dela com a essência, de se reconhecer em identidade, em verdade. Porque muitas vezes a mulher, quando você pergunta quem você é, ela vai dizer, eu sou mãe, eu sou esposa. Ela é os papéis que ela vive. Eu não estou dizendo que a gente não é os nossos papéis, mas a gente não é só isso. Não. E quando a gente se define só nisso, quando a gente perde um desses papéis, acaba o nosso chão. Então, é você, mesmo quando algum desses papéis acaba, você continuar inteira. Que é isso, né? Acredito muito que Deus não quer pessoas perfeitas, até porque não somos, mas Ele quer mulheres inteiras. Então, é a gente voltar a ser inteira. O que ela vai fazer nesses 4 dias? Se tornar uma mulher inteira para ela ser boa em tudo aquilo que ela veio para ser. Não é boa para os outros, é boa primeiro para ela. E, consequentemente, ela vai ser para os outros também. O pior não é aquela que se define como mãe, né? Como esposa, mas é aquela que se define com o que faz, né? Exatamente, como a profissão. Porque eu acredito muito que a questão de mãe, mesmo não sendo mãe, isso eu acho que toda mulher é. Que ela nasce com isso de essência. Então, acho que ela é mãe. Ela é mãe. E a identidade de mãe é uma identidade que ela não perde nunca. Você se tornou mãe, ela é uma identidade. A partir do momento, e eu já trabalhei com algumas mulheres que elas perderam seus filhos, né? Foram levados, né, para o Senhor. Sim. Aí, os filhos pequenininhos. Então, é uma dor que eu não consigo sentir e não consigo imaginar. Mas, dentro desse processo, eu sempre digo, a tua identidade continua ali. Porque às vezes, elas se perdem nisso de dizer, eu era mãe, mas não, ela é mãe. Ela continua sendo mãe e vai ser mãe sempre. Então, eu sempre digo com muito amor. Inclusive, tive numa das vivências, uma dessas mulheres, e ela disse, agora o meu chão voltou. Porque eu sou mãe do meu filho. Ele não está aqui, mas eu sou mãe dele. É isso. Glória a Deus. Bonito isso. Bonito isso. E vai aumentando o nível assim, ou são os 4 dias... parecidos, ou tem assim, primeiro dia a gente vai trabalhar corpo, segundo dia a gente vai trabalhar... Ele muda. Então, o primeiro dia a gente trabalha uma definição mais clara. O primeiro dia a gente trabalha conexão. Essa conexão é com o grupo, porque nenhuma mulher vai sair abrindo e falando da vida dela num lugar que ela não se sinta segura. Então, o primeiro dia é a conexão com o grupo, através de atividades. Tem o resgate que ela faz com a sua própria criança, que é ela voltar a vibrar a alegria da vida dela, porque muitas mulheres chegam cansadas, sobrecarregadas, né, exaustas mesmo nesse lugar, e elas podem se conectar novamente à sua alegria. No segundo dia, a gente trabalha o nosso feminino. Então, é a mulher voltar a se habitar, eu digo, né? Reconhecer o seu corpo, reconhecer o que a sua alma tanto deseja. Porque a mulher, de verdade, eu já fui uma mulher assim, que
gente, fez de tudo um pouco na vida. E eu comecei a trabalhar muito cedo. Então, eu aprendi a fazer. Mas agora eu sei quem eu sou. E é diferente. Então, com a terapia, eu voltei a ser. Eu não mais fui a Luciana que só sabe fazer. E por muito tempo da minha vida eu só sabia fazer. Então eu voltei a ser quem eu sou. Que e bom. É dentro desse feminino. É dentro desse feminino que você vai conseguir cuidar, que você vai conseguir acolher, mas que também você vai ser firme. Porque uma mulher, quando ela se torna feminina de verdade, ela não é passada para trás. Só que a mulher masculina, aquela que só sabe fazer, muitas vezes ela é passada para trás. E a mulher feminina não, porque ela tem discernimento. Então ela sabe dizer não. Tipo, não tem espaço para você aqui. Eu sei os meus limites, eu sei me respeitar. E a mulher masculina, muitas vezes, ela perde o respeito por ela mesma porque ela só sabe fazer as coisas. Ela se desconecta dela. Então, no segundo dia, a gente vai para esse feminino, para a gente ter discernimento, sabedoria, para a gente saber limitar os espaços e tudo que é necessário, né? Voltar à essência, né? Voltar à essência e ter a leveza da mulher. Porque papel trocado não funciona. Exatamente. Homem feminino e mulher masculina não faz nenhum sentido. Não flui, mas é uma tendência, né? Assim, o mundo do jeito que está incentivando, né? A acabar com a família, a masculinizar as mulheres, a afeminar os homens, achando que tudo isso é normal. E, pessoal, não é normal. Não acontece, tem muito e está tudo bem, mas não é natural. Não é natural. O natural é a mulher feminina, o homem masculino. E aí o jogo tá aí ganho. A prosperidade vai em todas as áreas, né? E o terceiro dia a gente trabalha esse masculino justamente por isso, porque somos mulheres que temos o masculino, né? A energia masculina. Então, você vai trabalhar essa energia no ponto certo. Exatamente. Muito bom. Aonde ela precisa. Eu quero avançar na vida. Sem masculino, você não avança. Sem masculino e só no feminino, uma mulher só no feminino, ela não tem poder de decisão, autonomia. E é necessário também, porque nem todas as mulheres hoje, elas têm um homem ao seu lado. Então, é necessário que ela tenha as duas energias, principalmente quando assim ela não está com um companheiro, né? Então, não é colocando a gente como num lugar, porque às vezes essa fala pode parecer, ai, não, mas eu vou ficar dependente. Graças a Deus, entendeu? Tipo, graças a Deus que tem um companheiro do lado que divide as coisas, né? Que pode fazer a parte mais pesada. Eu já fui a Luciana que queria resolver tudo sozinha. Hoje não. Ainda bem que eu tenho um companheiro que pode carregar o que é mais pesado e eu fico com a parte mais leve, mas nem por isso nem por isso eu devo perder a minha autonomia. Então, para certas coisas, autonomia, foco, disciplina mesmo, para cuidar do meu corpo, é através do masculino. Não é o feminino que traz a disciplina, é o masculino. Então, temos todos os nossos ancestrais, o nosso pai, o nosso avô e todos esses homens que pagaram um preço enorme para que a gente estivesse aqui e fosse, sim, mulher forte e corajosa. Mas a gente não precisa ser forte o tempo todo. Muito bom. Aí foram 3 dias. Primeiro dia tratou das relações no grupo. Segundo dia trabalhou da parte feminina da mulher. Terceiro dia trabalhou a parte masculina, que também é importante. Tudo é yin yang, né? Então não tem como você ser 100% com um tipo de essência. Tem que ter outra. Até bem mal. Por mais que você seja bom, sabia que você tem um pouquinho de mal ali dentro? Sim. E é quanto você alimenta ele que você vai ser melhor ou pior. Exatamente. Então tem que cuidar bem. O terceiro dia, então, cuida da porção masculina dentro das mulheres. E aí, quarto dia, aí é festa. Aí o quarto dia é o ascender ao Espírito Santo, onde eu acredito verdadeiramente que está a nossa alma. Então, não tem como. Muitas pessoas, elas trazem que a gente pode se conectar com a parte espiritual sem a gente trabalhar a nossa parte emocional. E eu não vejo assim. Eu vejo que quando a gente trata o nosso emocional, a gente está pronta para ascender aquilo que é verdadeiro, aquilo que é único, aquilo que é perfeito, que é o Espírito Santo. Então, no quarto dia, a nossa parte espiritual, que a gente se conecta com o propósito. Como que eu vou acender uma chama de propósito se eu nem sei quem eu sou? Né, aqui em identidade, não sei a minha origem, não honra a minha origem, porque recebo muitas mulheres que sentem raiva dessa origem ainda. Independente da história que aconteceu e do que aconteceu, eu venho de uma história de dor, mas nem por isso a minha origem é culpada de alguma coisa. Eles também foram vítimas e eu fui uma vítima disso também. Só que eu não preciso ser vítima a vida toda.
Então, eu resolvi mudar a minha história para fazer algo de bom com aquilo de ruim que me aconteceu. Honrar pai e mãe, né? Exatamente. E aí, quando você honra pai e mãe, honra os teus ancestrais, avós e todos que vieram antes, você ganha uma potência gigante. E essa potência não é na força do braço. Essa potência é da alma mesmo, é que quando você se posiciona, você fala, as pessoas param para te ouvir porque você está pronta para ser vista. E é isso que eu desejo para as mulheres. Que legal. Então, a Lu hoje impacta, muda a vida de mulheres, transforma a vida de mulheres. É isso? É isso. Eu me coloco... acredito que como semeadora, né? Eu ouvi o Pablo falar isso no método IP e eu achei muito bonito, que ele falou, eu sou um semeador e aonde estiver um coração fértil ou um coração aberto, ali vai ser frutificado. E eu acredito nisso, é isso que eu, né, busco fazer todos os dias, frutificar as árvores e os corações que estão abertos a ouvir a mensagem que não é minha, é dele. Muito bom, muito bom. E qual a parcela que o seu marido tem nisso? Porque você falou que ele é o único homem presente ali, até para ser o segurança da turma, para ter uma... Muita parcela, porque tem algumas atividades, inclusive, que ele participa. Ele também tem toda essa parte de desenvolvimento pessoal. Eu digo que alguém vai ter que buscar primeiro. Eu entrei, daí depois ele foi picado pela abelha do desenvolvimento pessoal, entrou também. E ele ajuda muito essas mulheres. Existe uma cura muito profunda quando eu trabalho o masculino e a identidade desse masculino lá, e que é feito por ele. Então, ele tem uma participação, fora toda a assistência que ele dá e toda... ele é o guardião desse espaço. Ele é a pessoa que eu posso olhar se eu tiver com receio, se eu tiver Belo com... nome. Se eu tiver com qualquer coisa assim que, tipo, desalinhou aqui, porque também quando você está, e eu não vou ser hipócrita, mas você está à frente de outras pessoas que você nunca viu na frente, às vezes Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. E como eu disse, as mulheres chegam lá com muitas questões. Então, e não é por mal, às vezes é por dor mesmo. E ele é o guardião, então eu só olho e é como se eu voltasse para o meu centro, porque eu sei que está seguro o lugar. Então, o tempo todo, ele é o meu ponto de apoio em tudo que eu precisar. Para acender a fogueira, que a gente tem uma fogueira onde a gente, né, queima aquilo que a gente quer deixar no passado, aquilo que não serve mais. Então, ele é o que acende a fogueira, ele é o que coloca a música para mim, ele é o que ajuda as mulheres a atravessarem esse processo da dor do masculino. Então, ele é um pilar fantástico, assim, dentro das vivências, e não me vejo fazendo sem ele estar lá junto comigo. Que legal, isso é muito gostoso, né? É. Seu filho, ele chegou a participar de alguma coisa desse processo? Ele participou. O meu filho, ele tem uma habilidade, assim, de conseguir pegar as coisas muito rápido, né? Então, eu precisava de videomaker e né, pessoas ali para me ajudar. E enquanto ele estava, ele era essa pessoa que fazia os vídeos, fazia foto. Então, ele fazia toda essa etapa. Dos encontros. E principalmente quando eu trabalhava mais com alto impacto emocional, que era um público misto. Então, nesse público misto, ele ficou muito... Em várias edições ele foi. E foi fantástico, porque assim, eu tive a oportunidade de me curar com o meu filho, assim, no amor, na relação que lá atrás ela ficou quebrada, né? Por eu estar com dor, eu não consegui estabelecer uma conexão forte. A gente não dá o que a gente não tem. Exatamente. Então, como eu estava quebrada, eu quebrei essa relação. E foi tão bonito, assim, viver todo esse processo. Aí eu vou me emocionar de novo. Porque ele estar, assim, ali me ajudando, mas ao mesmo tempo ouvindo toda a história que a mãe passou, a história que a mãe viveu, que eu não ia chegar e contar para ele essa história, não ia fazer sentido. Mas como eu estava trabalhando com o grupo, então, por vezes, vinha essa história. E essa conexão foi se reestabelecendo. E hoje, meu filho está no Canadá, mas a gente tem uma conexão muito próxima. É gigante o que a terapia faz na vida das pessoas. Glória a Deus. Que bom. Isso mostra que você entende a importância da família dentro de um contexto geral. Total. A família é a base de tudo. E sem a família, sem a estrutura ali de um apoiar o outro, é aonde a gente até vai, e até certo ponto a gente vai, mas a gente nunca vai alcançar grandes lugares sozinha. E é o que eu acredito. Então, assim, hoje ter o meu companheiro do meu lado é a possibilidade de chegar aonde Deus quiser que a gente chegue. Não tem limitação. Eu costumo dizer que se Deus fez alguma coisa melhor do que a família,
Ele guardou lá em cima, só para quando a gente subir a gente ver. Porque aqui na Terra eu não conheço nada. Exatamente. De verdade. De verdade. E quando está integrada, está resolvido tudo e tudo funciona bem, cara, a prosperidade em tudo que você põe a mão vai embora. Então as pessoas não têm noção da importância da família, né? No contexto geral, na vida como um todo, né? Eu sou, assim, uma mulher que alcancei alguns resultados na minha vida e depois eu entendi que não era sobre resultado, que não era sobre placa, que não era nada sobre isso, né? Mas hoje eu ensino as mulheres a prosperarem, né? E eu digo para elas, é um direito de toda mulher prosperar, mas antes você precisa se encontrar. Porque a mulher, às vezes, ela quer e ela tem essa ânsia de chegar num lugar. E aí, quando eu estou falando de prosperidade financeira, porque prosperidade não é só o financeiro, mas de prosperidade financeira específico, elas vêm, às vezes, querendo isso. E depois elas entendem que quando elas se encontram, é natural. Não tem como dar errado, não tem como o dinheiro não chegar numa pessoa que vibra alegria, vibra entusiasmo, vibra vida. Eu digo, a mulher precisa estar viva. E se ela está viva, o dinheiro vai ter prazer de ficar com ela, de multiplicar na vida dessa mulher. Mas quando ela, assim, está perdida, está desconectada, o dinheiro é só um reflexo, é um espelho. Então, o dinheiro também vai estar morrendo na mão dessa pessoa. Dinheiro é o fruto, né? É o Sempre. fruto. Então, você não pode ir atrás. Ele não pode ser o seu foco, o seu objetivo. Ele chega. Ele é consequência. Ele chega com naturalidade. E é normal e natural. Exatamente. E você chegando aqui, a sua ideia é potencializar tudo isso. É potencializar, é estar num ambiente, e assim a gente já percebe, né? Um ambiente de pessoas que se direcionam para esse mesmo caminho, que é o caminho do reino, que é o caminho de realmente estar conectado primeiro com Deus, consigo mesmo, estar com a sua verdade, não ficar, né, nessa coisa de só buscar o material. E eu vi muito isso nos olhos do Pablo, né? Dele realmente estar conectado com a chama viva daquele que nos fez. Então, é isso que eu acredito. Eu quis estar nesse ambiente para estar mais conectada ainda com pessoas que estão conectadas com o reino. Você consegue sentir essa energia, essa vibração aqui no Alphaville? Aqui? Total. Sinto muito esse lugar. Foi fantástico porque a gente veio com mala no carro, então essa é outra etapa. A gente estava em Santa Catarina, mas desde 2024 meio que eu tô sendo arremessada para ir. Eu disse, mas vou para onde? E aí, de repente, eu disse, não, então vamos para São Paulo. Só que São Paulo aonde? Tantos lugares em São Paulo. E a gente ficou 2 meses praticamente, Emerson, rodando aí. A gente passou por algumas cidades e eu tinha decidido por outra cidade. Só que quando eu fiquei alguns dias, que a gente foi trocando de flat, né? Quando a gente ficou alguns dias em Alphaville, eu disse assim, não, tem algo muito diferente aqui, muito especial. E não era dinheiro. Não. E muitas pessoas de fora acham que mas não tem nada a ver com dinheiro. Então, eu disse assim, tem algo muito diferente e especial aqui. E aí eu falei para o Michel, é aqui o nosso lugar, eu senti. Então, é aqui que a gente vai ficar por um bom tempo, acredito, até quando Deus quiser. Boa escolha. É isso aí. Aqui parece que o céu é mais aberto. Parece que a atmosfera aqui é mais aberta. A gente sente muito mais. A energia aqui é brava. Você vai sentir muito mais. 15 dias, você vai ver daqui a pouco. É isso. Então tem que aproveitar muito essa conexão, as pessoas, que o reino é a coisa mais forte. Muita gente que está de fora acha que a coisa aqui é financeira. Financeira é só um ticozinho, até porque a parte financeira é natural. É natural. Então, ela acaba acontecendo. Quando você está conectado com Deus, fazendo a coisa certa, sabe quem você é, sabe o que veio fazer, tem como. Dinheiro chega. Se você semeia as tuas boas sementes, vai frutificar, porque a terra Deus já deu. Ele já deu a terra. E ele nunca vai dar uma terra seca para alguém que tem algo bom dentro para semear. Ele vai dar terra fértil e aí é só você fazer a sua parte, né? Porque eu digo que tudo é dele, mas a gente também precisa fazer a nossa parte, porque é para isso que a gente veio também, né? Não tem nem dúvida. Então, o próximo vai ser qual dia? Fala para o pessoal, Dia 26 a 29 de março acontece a formação 12 Marias em Itapecerica da Serra, em São Paulo. 12 Marias. Belo nome. E Quer Maria, falar por quê?
Sim, o 12 é a plenitude Sim. das áreas da vida, é o que está na Bíblia também. Acredito que, né, o 12 é um número aí, enfim. E aí o Marias vem, né, honrando aí a minha mãe, que é Maria, e vem desse lugar que eu acredito verdadeiramente que uma mulher que foi escolhida, né, para ser mãe de Jesus, é porque ela carregava e carrega algo muito especial. Então eu quero que mulheres, né, se levantem como Maria. E uma mulher que se levanta, levanta outras mulheres, é assim que eu acredito. Então, que mulheres se levantem como Maria nesse algo único que tem e que elas carregam dentro delas e que elas nunca mais esqueçam disso que elas carregam e que elas possam multiplicar isso que elas carregam. Então, por isso que se chama 12 Marias. Muito legal. Adorei o nome. Minha amiga Lu, eu quero agora que você faça as considerações finais. Agora é falando para a sua câmera lá. Quero que você fale para as pessoas. Convide elas para participar. Fala o seu Instagram. Abre seu coração, fala o que você quiser. O público lá é todo seu. Então, vamos lá. Eu costumo começar sempre com bora, minha filha. Tá na hora de você se levantar, tá na hora de você assumir o seu lugar, ocupar o seu lugar naquilo que você veio para ser de mais fantástico na vida e que você prospere com aquilo que tem na sua alma, com o teu chamado e que você não fique correndo eternamente atrás das coisas, que você deixe as coisas chegarem até você, que você se torne a filha recebedora que você veio para ser. Então, o 12 Marias é para isso, é para formar mulheres que desejam viver o chamado da alma dentro da terapia. Então, se você aí sente essa chama e essa vontade de crescer, de prosperar e de ocupar o seu lugar, tá na hora de você vir para o 12 Marias, que acontece do dia 26 a 29 de março, em Itapecerica da Serra. O meu Instagram é Luh Alves Franca. Muito bom. Gostaram, pessoal? Eu adorei. Tudo bem, né, que nós homens agora ficamos chupando o dedo, mas você sabe que tem muita coisa para homem aqui também, né? Hoje foi exclusivo para as mulheres. E o que seria de nós se não fosse as mulheres? Agora você pensa na sua esposa, na sua companheira, com um monte de problema emocional, com travas, com bloqueios, sem saber exatamente quem ela é. Cara, se fosse você, eu dava de presente para ela uma imersão dessa. Você vai ganhar uma nova mulher. Então faz todo sentido. Então, na verdade, não foi só para mulheres. Quem ganha muito mais, às vezes, são nós, os maridos. Então, perca tempo não. Olha lá. @Lu Alves, Lu com H, Luh Alves Franca. Cara, segue ela lá, pede mais informação, queira saber, vê o que ela faz. Lá deve ter imagem, né? Dos Tem eventos, tudo. Então, para você saber o que é um pouco mais. E, cara, mulheres entrem diretos, homens, pede para a mulher dar uma olhadinha lá. Pode mudar a sua vida, cara. Então, que Deus abençoe cada um de vocês e até o próximo Mestre Talks.